Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre quem foi Emiliano Perneta, principalmente porque estamos publicando a obra completa dele nesse momento. Bom, para quem não conhece, né, o Emiliano Perneta é um dos principais poetas do Paraná, embora desconhecido, né, pela maioria. Ele é uma das figuras importantes do simbolismo, está ligado à fundação, à articulação do simbolismo lá no Rio de Janeiro, no final do século XIX, junto com Bel Lopes, com Cruz e Souza, Gonzaga Duque, entre outros. Emiliano nasceu num sítio em Pinhais, zona rural de Curitiba, em 1866. Na época era zona rural, hoje é uma cidade metropolitana, bastante importante aqui. E ele tem esse sobrenome estranho, né, Perneta, porque o seu pai, né, o português Francisco Antunes, tinha essa alcunha de Perneta, esse apelido de Perneta, pelo modo de andar. Ele gostou do nome, do apelido, e adotou ele como sobrenome, e batizou os filhos como Perneta. Então, o Emiliano não era Perneta, né? Apesar do sobrenome. Bom, Emiliano cursou os primeiros anos de escola aqui em Curitiba, né? Alguns colégios. Começou a contribuir com a imprensa ali em 1883, 84, com seus primeiros versinhos. Em 85, ele segue para São Paulo para cursar a faculdade de Direito, como era de praxe. As famílias mais abastadas tinham essa possibilidade de seguirem para fazer um curso superior. Então ele vai para São Paulo e lá ele tem contato com a intelectualidade brasileira que circulava por ali, né? Como Olavo Bilac, José do Patrocínio, Venceslau de Queiroz e tantos outros. E ali também ele tem contato com os ideais republicanos, que eram bastante recorrentes na época, em defesa da República e a fim da monarquia. E ali se torna um defensor fervoroso da República e vai seguir isso até o final da vida. E ali também em São Paulo que ele publica o seu primeiro livro, chamado Músicas de Poesia. E também publica um panfleto poético chamado Carta à Condessa de Eu, assinando com o pseudônimo Máximo de Tiro. Bom, ali segue contribuindo em jornais, ele funda até uma revista lá junto com o Olavo Bilac, ele participa ativamente da vida intelectual em São Paulo, mesmo ele sendo um tanto tímido, né, como se sabe da história dele, ele conseguiu ali ter uma vida bastante agitada, né, nos tempos da faculdade. Ele fica ali até 1889, quando se forma, né, e no seu discurso deu como orador final da turma, em 15 de novembro de 1889, no mesmo momento que ele estava discursando a favor da República na Faculdade de São Paulo, né, na Faculdade de Direito, estava acontecendo a proclamação da República no Rio de Janeiro. Então, sabendo disso ali, ele já ficou, né, tranquilo. Depois terminou o curso, seguiu para Curitiba, né? Ele sempre fazia esse vai e volta durante a faculdade. Vem para Curitiba e aqui ele já começa a atuar como advogado e começa a trabalhar como cargo público, como era de praxe, né? Conseguir um cargo público depois que se formasse. Ele trabalha no gabinete oficial, mas não era bem a vida que ele queria ficar em Curitiba, né? A vida para ele era... Ele tinha mais ambições do que ficar apenas em Curitiba, que é uma cidade pequena, bem provinciana, Itacanha, né? Se restringia ali ao centro da cidade, então ele não queria muito ficar aqui, então ele seguiu já, se não me engano, em março, já para o Rio de Janeiro, de mala e cuia, falando que não voltaria mais, porque né, ele seguiria para o Rio de Janeiro, tinha essas ambições, né? Ele seguiu para o Rio de Janeiro, então, em 1890, e lá chegando ele já funda um jornalzinho chamado Folha Popular, que não tem uma duração muito longa, acaba durando apenas um mês, mas foi importante para fazer uma articulação com a intelectualidade do Rio de Janeiro na época. Ele também começa a contribuir com os jornais do José Patrocínio, ali, que é um dos grandes redatores ali de jornais, trabalha na Cidade do Rio, no jornal Novidades, também na revista Pierrot, do Gonzaga Duque, e entre outros ali. E ali ele tem contato com a boa parte da intelectualidade que vão formar o grupo dos novos, que vão estabelecer a Batalha dos Novos, dos simbolistas contra os parnasianos, já que o Rio de Janeiro era dominado pelos parnasianos e continuou sendo dominado, né? Já que essas batalhas estéticas ali, que às vezes partiam para o lado pessoal, né, na região sobre simbolismo e parnasianismo, não deram muitos frutos ali depois da morte de Cruz e Souza. Houve uma dispersão dos simbolistas, mas foi uma batalha importante para mostrar as diferenças estéticas e toda essa reivindicação contra o esvaziamento da poesia, né, que os simbolistas acusavam os parnasianos. Emiliano fica ali, contribui em vários jornais, faz várias articulações ali,
à espera de um cargo público, né? Que ele, como ele queria o seu quinhão ali, né? Como todo intelectual e todo militar que apoiou, né, o golpe ali contra a monarquia, queria né, o seu quinhão. E demorou, e como tinha muitos, né, muitos ocuparam os grandes cargos da República, Emiliano ficou à margem ali, como era, né, um intelectual de Curitiba, né, não era do grupo, então ficaram meio à margem. Como muitos outros, não só Emiliano, tem vários ali que conheço, que não conseguiram cargos, né, durante a República e ficaram meio isolados, marginalizados. O Emiliano ficou ali até 92, pelo menos, quando ele é indicado para um cargo de promotor de justiça lá em Caldas Novas, Minas Gerais. Não se sabe por que o motivo dele aceitar, né, que ele queria Rio de Janeiro, e seguiu para Caldas Novas, que não era tão grande assim, né, uma cidade tão grande, mas ele aceitou e foi para Caldas Novas. De lá ele seguiu para Santo Antônio Machado, indicado como juiz, e lá ele ficou um bom tempo. É um período bastante obscuro na vida de Emiliano, porque ele não dava notícias, as pessoas mandavam cartas, mandavam requisições para colaborar em jornais, e silêncio total para parte dele. Ele acabou não falando, não comentando muito sobre isso. Você tem pouca notícia, eu tentei rastrear nos jornais, sabe-se muito pouco da vida dele em Minas Gerais. O que fato é que em 1896 ele adoece, não se sabe do que também, e ele pede afastamento do cargo público por várias vezes até conseguir, né? Várias vezes foi rejeitado. Até que em 1896 acontece de seu irmão Júlio Perneta, também poeta, ir buscar ele, e ele consegue essa requisição, se afastar do cargo público e volta para Curitiba, né, sua cidade natal. E aqui ele tem um novo fôlego, nova vida, e ele começa a trabalhar bastante, né, nos jornais, como redator, como advogado, e atrás também de um cargo público, né? Então ele começa a trabalhar como professor de escola pública, alguns cargos, trabalha também, consegue um cargo de auditor de guerra. Então ele tem várias funções ao longo da vida, mas são as principais, né? Redator, professor, auditor de guerra e advogado. Então ele vai trabalhar nessas profissões ao longo da vida, e aqui ele também começa a participar e contribuir bastante com os jornais, né? Como esse fôlego novo. Então ele publica lá em 1899 um conto chamado O Inimigo, pequeno conto, né, meio que baseado em partes da sua vida em Minas Gerais. A gente atribui a isso porque tem algumas histórias ali que refletem muito sobre essa estadia em Minas Gerais. Em 1902 ele publica um folheto político bem pequenininho, né, uma oração, né, em homenagem ao Marechal Floriano Peixoto, que ele tinha muita estima. Ele achava que ele era o grande herói da República, uma espécie de messias, né? E ele publica esse panfleto político, desculpa. Em 1903 ele publica um livro bastante importante, que de prosa simbolista, o livro de contos chamado Alegoria, um livro bem bacana, bem interessante também. Em 1904 tem a notícia que ele publicou um livro didático, né? A história da língua portuguesa, mas acabou ficando esquecido. Mas ele vai continuar publicando e contribuindo bastante com a imprensa, com os jornais, com as revistas, mas só em 1911 que sai o seu livro mais importante, que é o livro chamado Ilusão, um livro de poesia bastante interessante, um dos melhores livros de poesia publicados no Paraná até o momento, até bons tempos atrás, né? E esse livro é feito o lançamento num passeio público aqui em Curitiba, e fazem um evento literário que move toda a cidade. O Dario Veloso, que é outro grande poeta também da região, ele organiza o evento e traz vários jornalistas, né, para esse evento, convoca a população, então enche o passeio público da cidade, né? O passeio público tem um pequeno rio que corta, né, o passeio público ali, e no meio do passeio público tem uma pequena ilha que deixaram, que batizaram como Ilha da Ilusão, em homenagem ao livro do Emiliano Perneta. E também é nesse evento literário que eles coroam o Emiliano Perneta como príncipe dos poetas paranaenses, em resposta à coroação do príncipe dos poetas brasileiros lá de Olavo Bilac, no Rio de Janeiro. Eles até coroaram o Emiliano um pouco antes do que aconteceu a coroação lá do Olavo Bilac. Mas era uma forma de dar uma resposta aos parnasianos. Quer dizer, o embate ainda não terminou lá no final do século XIX, né, com a morte de Cruz e Souza, e continuou ali com essa divergência de estéticas. Não, Emiliano continuou
depois desse evento literário, que foi um marco literário na cidade de Curitiba, e um dos mais importantes para a cultura paranaense. Ele continuou publicando, escrevendo em vários jornais. Em 1912 ele funda o Centro de Letras aqui em Curitiba junto com o Euclides Bandeira, reunindo duas turmas diferentes que tinham aqui. Tinha uma turma aqui mais do séquito do Dario Veloso, né, que tinha aquela cunha meio esotérico, simbolista, meio a espécie de seita, né? E outro lado que eram poetas e escritores mais ligados ao jornalismo, que eram um pouco mais modernos, né, tinha uma linguagem diferenciada. Então o Euclides Bandeira, tanto o Euclides Bandeira, que era um dos grandes jornalistas aqui de Curitiba, e Emiliano Perneta se reuniram e formaram o Centro de Letras, agregando esse pessoal para reunir e discutir ideias sobre literatura. Ele segue, né, segue escrevendo, segue publicando. Em 1914 ele publica O Pena de Talião, um livro bem interessante, uma peça poética, mitológica, né, bastante interessante. Também escreve duas peças de teatro, A Vovozinha e Papilo Inocência, essa última baseada na Inocência de Visconde Toné. Se não me engano, A Vovozinha foi representada na época, teve bastante sucesso. E ele acaba seguindo até 1921, quando ele falece, né, no colapso cardíaco, né, conforme ele diz, né, e deixou bastante discípulos, né, muitos que gostavam dele, né, falavam que ele era uma pessoa muito amável, uma personalidade cativante, que tinha um certo humor ácido, sabia falar muito bem, era uma personalidade agradável, né? Segundo descrições, ele era muito baixinho, chatuquinho, né? E uma pessoa bastante nervosa no jeito de falar, né? Eles falavam que ele era muito nervoso, mas ele é uma pessoa agradável. Um tanto tímido, é verdade, porque ele não era uma pessoa como se falavam, que ele era um frequentador da boemia. Ele era uma pessoa bastante reservada, né? Pelas descrições ali. Então ele teve o seu período mais boêmio na época da Faculdade de Direito de São Paulo ali, e talvez lá no Rio de Janeiro, mas não tem muito relato, mas mais de São Paulo. Em Curitiba mesmo não há muitas menções dele nas rodas boêmias, como se encontra em outros escritores aqui da região. De fato, ele era uma pessoa bastante agradável, conforme falo, e bastante perfeccionista na hora de escrever os seus versos, né? Ele ficava lapidando a sua poesia por várias e várias vezes, antes de publicar, mesmo que em jornal, né? Acontecia muito dos escritores na afobação de serem publicados, acabavam publicando qualquer coisa nos jornais e depois tinha que refazer esse poema, esses escritos durante muito tempo. Ele não. Ele pesquisava muito, analisava muito antes de publicar seus poemas. Bom, é isso. Emiliano Perneta é um dos principais e um dos mais importantes poetas do Paraná, e essa obra agora vem para afirmar isso, né, mostrando como era Emiliano Perneta, tanto na poesia como na prosa, como era um grande intelectual, um dos intelectuais mais importantes aqui do Paraná.